proposta oficial pela contratação de Wendel. Vou passar todos os detalhes aí para vocês. O Flamengo já recebeu a resposta do Zenit em relação ao Claudinho também. Tem informação sobre o Wesley. Tem, rapaziada, tá lotado de notícias do Flamengo, então assiste o vídeo completaço. Senão você vai perder informação. Se inscreva no canal, meu querido. Tem botão logo aqui embaixo do vídeo escrito inscrever-se. Falta apenas 100 inscritos para a gente bater a meta dos 854 mil inscritos. Então se inscreva, aciona o sino, deixa o teu like. Se inscreveu de verdade? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e vamos comentar sobre o treino do Flamengo, né? Ontem o time iniciou os preparativos para o confronto contra a equipe do Grêmio. Hoje o Flamengo treina na parte da manhã e no período da tarde se encaminha para a viagem rumo a Porto Alegre, aonde o Flamengo entra em campo para enfrentar a equipe do Grêmio na quarta-feira às 9h30 da noite, horário de Brasília. Vale lembrar que o meio-campista chileno Eric Pulgar, infelizmente, não foi a campo ontem, não deve ir a campo hoje e sequer deve viajar para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. Faz muita falta o Eric Pulgar, né, com a saída de bola dele, com a marcação que ele tem também naquele meio de campo do Flamengo, que você vê nitidamente um buraco, tudo espaçado no time do São Paulo e sem um Pulgar. Então ele faz falta demais nesse time do Flamengo e vai fazer para enfrentar a equipe do Grêmio. E o Gerson também não viaja, né? Porque o Braulio inventou uma expulsão lá contra o Atlético Paranaense. Mas enfim, vamos prosseguir aqui com as notícias do Flamengo para o jogo da volta no Maracanã. Já foram vendidos mais ou menos 40 mil ingressos, meu parceiro. Pois é, para a semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. Restam bilhetes apenas para o setor oeste inferior e também Maracanã Mais. Infelizmente, né, gente, a maioria dos ingressos já foram para a mão de cambistas. É óbvio, tem pessoas sem ser cambista que já compraram os ingressos, mas muitos foram para a mão de cambistas e acaba tirando o ingresso daquele camarada que quer comprar o ingresso para ir no jogo. Mas a gente sabe que isso é um problema crônico, um problema antigo, né? Esse problema dos ingressos do Flamengo. Sobretudo porque as pessoas são obrigadas a trocar o ingresso porque só aceitam o ingresso físico, não aceitam o cartãozinho de som. Mas aí pega, vende o cartão também, então não adianta de nada, tá? Galera, é o seguinte, o Flamengo nesse ano de 2023 só tem uma média de público inferior à média de público do próprio Flamengo, só que de 2019. Em 2019, o Flamengo tinha uma média de público como mandante de 59.285 e nesse ano de 2023 temos uma média de 58 mil pessoas, ou seja, um pouco abaixo da de 2019, mas certamente com o afunilamento das competições mata-mata a gente vai chegar nessa média, quiçá até ultrapassar essa média de público. Você vê o canhão de público que é o Flamengo no futebol brasileiro, tá? E ó, falando sobre o adversário do Flamengo nas oitavas da Copa Libertadores da América, o Olímpia segue na sua profunda crise, meu parceiro. Tá aqui, eu vou trazer algumas atualizações sobre o adversário do Flamengo. O clube acabou de trocar de técnico, isso aí a galera já sabia. Não vencia há 3 partidas, agora não vence há 4 partidas. E é o lanterninha do Campeonato Paraguaio segurando a lanterna igual o Vasco, rapaz. Só que lá no Paraguai, então, gente, o Flamengo tem que passar o carro pra cima do Olímpia. Jogo da ida na semana que vem, jogo da volta na outra semana. É claro, Libertadores tem uma mobilização diferente, a gente sabe, tem que tomar cuidado, mas, gente, sendo bem sincero, o Flamengo tem que ir pra cima e avançar para as quartas de final. E o Fluminense, hein, rapaz? Tomou a pancada do Curitiba. Felipe Melo tomou-lhe uma caneta, rapaz. Chora que chora, Felipe Melo. Vai lá provocar o Flamengo, toma essa caneta. Já tinha tomado um drible lá do Luiz Araújo, né? Mas vamos lá, galera. O negócio é o seguinte. Vamos entrar aqui no tema agora da janela de transferências entre chegadas e saídas. É o que o pessoal gosta que a gente fale.
Bom, só para destacar para vocês aí, o Eric Faria agora adora o Enigma, rapaz. Olha o que ele postou lá no Twitter, ele que é um cara bem informado, ele postou a imagem dessa janela se fechando, rapaz. Olha só, ele tá lá Marcos Braz agora, o Eric Faria, grande repórter, patrimônio aí dos repórteres do futebol brasileiro, do futebol mundial, postando Enigma na rede social, enfim, deve publicar alguma coisa no GE mais tarde. Vamos entrar na questão da janela de transferência, mas antes eu queria dizer um negócio para vocês, acabou passando batido essa notícia, que a empregadora do Eric Faria, né, Rede Globo, abre negociação com os clubes pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro depois do final de 2024, de 2025 a 2030. Existem hoje duas ligas, a Liga Forte do Futebol e a Libra, que debatem essa questão de venda de direitos de transmissão do campeonato. E agora a Globo chega para entrar no meio para tentar uma negociação, enfim, tá um fuzuê danado, tá uma loucura danada. Tá aqui, ó. Segundo informações do jornalista Rodrigo Capello, do jornal O Globo, a emissora sugeriu uma divisão de cota 40-30-30, ou seja, 40% do valor seria repartido igualitariamente entre os 20 times, 30% repassado conforme o posicionamento das equipes nos últimos 5 anos de campeonato, exceto a temporada vigente, e os outros 30% considerando a tabela atual. Aqui é o direito de transmissão da TV aberta, tá? Por isso que não entra a questão do quem assiste, quem tiver mais audiência vai ganhar mais, tá? Está sendo discutido o direito de transmissão da TV aberta, nesse caso aqui, porque são 3 direitos. É o direito de TV aberta, de TV fechada e de pay-per-view, enfim, depois a gente tenta atualizar a galera aí sobre isso, beleza? Galera, existiu um debate internamente aí, né, qual seria a quantia que o Flamengo levaria pela venda do Mateusão, porque o Mateusão não tá vendido ainda e coisa e tal. Pois é, o negócio já tá fechado, o Vene confirmou aqui, e o Flamengo vai receber cerca de 5.100.000 reais pela venda do Mateusão, ele que foi vendido por 10,5 milhões de reais para a equipe do Shabab Al-Ahli dos Emirados Árabes, e vai assinar um contrato de 5 anos com a equipe dos Emirados Árabes, portanto vai render esse valor, essa quantia ao Flamengo. O negócio já está definido, não tem mais reviravolta, galera. O negócio é o seguinte, segundo a Gazeta Esportiva, a primeira investida do clube português, o Benfica, pela contratação do Wesley não deu certo, mas a águia do futebol português, é o mascote do Benfica, insiste na contratação de Wesley e prepara uma nova proposta. O jogador é uma das prioridades do clube português, que perceberam que existe uma abertura por parte do Flamengo para liberar o jogador. Em consulta ao empresário do atleta, né, ele conversou com o paparazzo, eu sei que o sobrenome dele é Marinho, esqueci o nome dele, Eduardo Marinho. Não, Eduardo Marinho não. Ele é empresário do Wesley, né, junto com o Sávio, enfim, eles são empresários também de um outro menino da base do Flamengo, que agora me falha a memória, e ele estava explicando, tá, que não tem nada, não chegou nenhuma proposta, que ele não está sabendo disso, enfim, então o Wesley permanece como jogador do Flamengo, beleza? Não tem nada aí. O Peterson, ele é empresário do Peterson também, do Flamengo. Gente, vamos lá. Vamos agora à questão das chegadas do jogador. E eu tô com uma notícia aqui na minha frente agora, que sinceramente é uma notícia que me revolta profundamente. Apesar de não pedir cabeça, pedir demissão de treinador, essa notícia me revolta profundamente, que é a notícia que a Raíssa Simplício vai trazer, que diz o seguinte: Sampaoli segue pressionando demais a diretoria do Flamengo pelos reforços, tá? Até no título de ontem eu botei: Sampaoli liga 4, 5 da manhã pro Braz, é para demonstrar como ele tá cobrando. Após o empate contra o América Mineiro, o treinador foi questionado internamente por que ele não usou as outras substituições que ele tinha disponíveis, né? Hoje você tem 5 substituições, né, no futebol brasileiro, em boa parte do futebol mundial, só na Premier League que travaram essa situação, e o Sampaoli ultimamente só tem usado 2, 3, ele foi questionado disso.
Ele afirmou que não tinha opções para conter as transições ofensivas do Clube Mineiro. O argentino saiu do Maracanã muito irritado com o resultado do jogo de sábado. Isso aí é nítido, até porque ele saiu bicando o microfone lá da beira do gramado, a lá Abel Ferreira. Tudo bem que o Abel deu uma bica, ele só deu um chutinho ali, mas chutou. Não tem que chutar microfone nenhum, né? Para início de conversa. Isso aí realmente não pode acontecer. Aí depois quebra, o Flamengo tem que pagar, né? Quanto é um microfone desse? Ah, o Flamengo é rico, mas vai ficar pagando. Enfim, né? Não vou entrar aqui nesse mérito. Gente, o que acontece é o seguinte. Quer dizer, então, que o técnico do Flamengo precisa de reforço para vencer o poderosíssimo América Mineiro, com todo respeito ao América Mineiro, que fez um bom jogo no Maracanã? Pega a folha salarial do Flamengo, pega a folha salarial do América Mineiro, gente. Ele saiu irritado porque não tinha ninguém para botar, para conter as transições defensivas do grandíssimo e poderoso América Mineiro. Cadê o Igor Jesus que ele não coloca para jogar? Fica escanteando a categoria de base, usa um ou outro, usa o Vitor Hugo e tal. Ele tem na base jogador, tem um volante bom, que é o caso do Igor Jesus. Ah, para conter, botava o Igor Jesus para jogo. Mas não, quer reforço, mas já dava para estar fazendo melhor com quem está aí. Se você for pegar no futebol brasileiro, o elenco do Flamengo é o mais farto que tem. É o que tem mais peças. Precisam de algumas peças pontuais? Precisam. E vão chegar, eu vou comentar daqui a pouquinho com vocês. Mas ele tem a cara de pau de se irritar porque não tem gente para controlar a transição ofensiva do América Mineiro. Contra-ataque, só para traduzir a palavra. Sair do tatiquês e vir para deter o contra-ataque do América Mineiro. Aí não dá, né, Sampaoli? Aí fica realmente difícil de defender o técnico do Flamengo. Tudo bem, os atletas têm a parcela de culpa deles, mas, gente, não dá, tá? E aí, vamos seguir avançando aqui, vamos entrar na questão do Claudinho, tá? O que acontece é o seguinte, galera, ó, o Flamengo formalizou a proposta oficial de 15 milhões de euros pela contratação do jogador. O Júlio Miguel Neto, o Papa já haviam comentado que o Zenit recusou a proposta e o Vene Casagrande ontem confirmou essa informação. O Zenit recusou a proposta pela contratação do Claudinho e pede, segundo ele, aí ele acrescenta, né, notícia, o Zenit pede pelo menos 25 milhões de euros. Se você for converter isso para o real, de acordo com a cotação, vai dar 131 milhões de reais, eles pedem pela contratação do jogador. O Clube Rubro-Negro irá aumentar a proposta, que inicialmente foi de 15 milhões de euros, e vai continuar negociando. Mas ao que tudo indica, o Flamengo não vai chegar aos valores pretendidos pelo Zenit, que é pelo menos 25 milhões de euros. E eles cobrariam até 30, tá? Eles estão cobrando 25 porque certamente o Claudinho quer vir para o Flamengo. Então eles estão cobrando 25. E por que eles aceitam 25? Porque na época eles contrataram o Claudinho do Red Bull Bragantino por 15. Então o Flamengo estaria pagando 10 milhões de euros a mais do que ele saiu à época do Red Bull Bragantino. E eles gostam desse tipo de negócio, né? Eles são um clube revendedor da Europa. Só que geralmente eles revendem para Barcelona, para outros times da Europa, que não é o caso do Claudinho que o Flamengo quer contratar. Segundo uma pessoa, né, o valor, a nova proposta pelo Claudinho não vai ser muito acima dos 15 milhões de euros, deve chegar num teto ali de 16, 17, 18, no máximo, estourando ali, meu irmão, 19 milhões de euros. Então o Flamengo vai aumentar só um pouco a proposta. Se o Zenit recusar, aí o Flamengo vai tirar o seu cavalinho e vai seguir para tentar outras contratações também, segundo o Vene Casagrande. O companheiro Custódio Fla, inclusive, crava que o Flamengo vai aumentar mais 4 milhões de euros e vai oferecer 19 milhões de euros, ficando ali 6 milhões de euros abaixo da proposta pelo jogador. Quem sabe também o Flamengo pode negociar um percentual, né? Em vez de contratar os 100%, contrata 80% por X, né? Isso aí também está em pauta para ver se o Zenit consegue fazer um valor nesse sentido, tá?
Bom, internamente, a cúpula rubro-negra, segundo o Vitor Belotti, está pessimista em relação à contratação do Claudinho. O Flamengo só tem até o dia 2 de agosto para fazer uma contraproposta e aguardar uma resposta dos russos. E os russos lá demoram a responder. Inclusive, essa resposta veio via e-mail depois de alguns dias que a proposta estava lá parada. Eles avançaram em relação a isso porque eles já terminaram a operação que eles estavam fazendo pelo Malcom, né? O Malcom foi jogar, né? Foi ainda não, né? Mas deve jogar na equipe do Al Hilal do Jorge Jesus, que inclusive estava fazendo uma proposta monstruosa aí pelo Mbappé, mas o Mbappé 10 milhões por dia, de reais por dia, uma loucura, mas o Mbappé recusou, prefere ficar na Europa. E aí, para mim, um movimento que praticamente sacramenta que o Claudinho não vem mais é esse agora, que é a informação da Letícia Marques, lá do GE. Globo, que traz o seguinte: Flamengo faz proposta oficial ao Zenit para a compra de Wendel. A oferta está na casa dos 67 milhões e o rubro-negro está otimista com o desfecho positivo. Aí tá aqui. O Flamengo agiu rápido e enviou uma proposta oficial ao Zenit pelo Wendel. O rubro-negro ofereceu cerca de 13 milhões de euros, 67 milhões de reais na cotação atual, por 100% dos direitos econômicos do jogador. Agora, o clube aguarda a resposta dos russos, mas está otimista com um final feliz. O empresário do Wendel já chegou à Rússia no final de semana e iniciou as tratativas. A ideia inicial era de um empréstimo com passe fixado. Porém, o Flamengo ouviu que a negociação aconteceria somente em definitivo. Então, aquela história que o Flamengo tinha de tentar um empréstimo com a obrigação de compra, opção de compra, não vai acontecer mais. O Zenit quer negociar em definitivo o jogador. Tendo o jogador como alvo e vendo a negociação com o Claudinho ficar cada vez mais difícil, o rubro-negro decidiu propor uma compra do segundo volante. O Wendel viajou ontem para a Rússia, fez uma viagem longa, passando por Istambul e coisa e tal, e chegou à Rússia na noite de ontem, da segunda-feira. A partir de hoje, terça-feira, conversará pessoalmente com os russos para acertar a saída. O Flamengo aguarda a resposta oficial do Zenit e conta com a vontade do jogador em vestir a camisa rubro-negra. Inclusive, o Palmeiras sondou o Wendel e ouviu do Zenit que só negociaria o jogador por 20 milhões de euros. O Flamengo está ciente do alto valor e, apesar da primeira proposta do Flamengo oferecer 13, que é 7 milhões de euros a menos, né? O Flamengo já admite aumentar um pouco a oferta caso os russos recusem a primeira. As condições de pagamento, parcelamento, quantia que vai ser paga de entrada e coisa e tal, ainda não foram colocadas na mesa e esse será o primeiro passo, o próximo passo, aliás, caso o Zenit aceite a proposta do Flamengo. Entre o Wendel e o Flamengo, tá tudo certo, tudo alinhado em termos salariais. E aí, o Flamengo corre contra o tempo, espera fechar essa contratação até o final de semana para conseguir inscrever o Wendel nas oitavas da Libertadores. Para a Copa do Brasil, o prazo final é até o dia 8 de agosto, até o final da janela de transferências, então não há problema para o jogo de volta contra o Grêmio. Para a ida, impossível, né? Até porque já é na quarta-feira. E para inscrever nas oitavas da Libertadores, o Flamengo, se eu não me engano, tem até o dia 28, tá? Até sexta-feira que o Flamengo tem para contratar o Wendel para inscrevê-lo nas oitavas de final da Copa Libertadores. Então, o cenário, resumindo, hoje o Wendel está mais próximo do Flamengo. Por quê? Porque o Wendel está na lista de transferência do Zenit, ele sequer está inscrito nas competições de início de temporada, o Campeonato Russo e a Copa da Rússia, e o Claudinho já está até inscrito lá e eles não querem vender o Claudinho, por isso já até pediram essa quantia de 25 milhões de euros. Segundo o Vene, as chances do Flamengo contratar o Wendel são boas, são chances reais. Já o Claudinho é uma negociação completamente difícil
de acontecer por conta desses valores pedidos, beleza? Então, Braz aí capinando sentado para pegar o Wendel o mais rápido possível para inscrever para as oitavas da Libertadores. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.